Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. Diz assim a Escritura Sagrada: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém? Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado da vida de cada um de nós. Nós estamos reunidos em teu nome, na tua casa. E nesta noite nós queremos te adorar, nós queremos glorificar o nome do Senhor. Sabemos, ó Deus, que tu se faz presente. O Senhor está aqui. A tua palavra diz que o Senhor está sempre presente onde tiver 2 ou mais reunidos em teu nome. Pai, em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, e que esse seja um tempo, ó Deus, de ouvirmos a tua voz, a tua palavra, e que ela ache guarida em nós. Ilumine, ó Deus, a nossa mente e o nosso coração pelo poder do Espírito Santo do Senhor, e que a tua palavra, ó Deus, nos ensine com a tua voz saindo direto do trono do Senhor. Oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem sentar-se. Certamente nos tempos presentes nós estamos às vezes a uma constante procura de heróis e modelos para imitar a vida real. E na história, inclusive na Bíblia, certamente a palavra de Deus nos traz diversos modelos. E nós podemos amplamente ver aquilo que a Escritura Sagrada nos deixa como ensinamentos. Claro que também no tempo em que vivemos, há muitos que acabam exaltando ao extremo a divindade de Maria, que na verdade não era divina, mas certamente, inclusive, acabam adorando-a, e também na maioria de outras religiões tendo também a tendência de negligenciar e talvez nem mencionar o nome de Maria, exceto às vezes na época do Natal. Aí se lembra da mulher que foi usada por Deus para que Jesus viesse ao mundo. No entanto, isso não deveria ser assim. Deveríamos sim, pela própria Escritura Sagrada, observar no modelo e na pessoa de Maria a importância de uma mãe. Não somente olhar para ela como aquela
que foi escolhida, que foi agraciada, que foi favorecida por Deus, para que através dela viesse Jesus Cristo, o nosso Salvador, mas também pela posição de mãe, pela expectativa daquela mulher, naquele momento, vendo então a sua fidelidade e a sua fé, e isso contribuindo para o sucesso de uma mãe. Claro que nenhuma mãe na face da terra passou as coisas que ela passou. Nenhuma mãe teve os sentimentos que ela teve, até mesmo em relação a um filho ser crucificado à sua frente, receber uma sentença de morte à sua frente. Mas ela foi mãe, ela acompanhou até o último momento. E certamente nós podemos ver algumas características na vida de Maria como mãe. E aí então, uma delas é onde Deus escolhe ela entre todas as mulheres judias para essa missão importante, e que nós vemos no próprio texto da Escritura Sagrada, onde Maria se torna uma adoradora de Deus. Ainda quando ela termina dizendo: eis-me aqui, ou estou aqui, ou está aqui a tua serva, e faça, e se cumpra, e se realize em mim conforme a tua palavra. Talvez ela não imaginaria o que viesse à frente. Ela nem teria como expectativa os sofrimentos de seu filho. E nenhuma mãe quer ver o filho sofrer. Todas as mães querem ver seus filhos vitoriosos, alcançando o objetivo na vida e assim se tornando realizado ou realizados em todos os momentos. Mas ela também apresenta que ela era pura de coração, de mente e de corpo. Ela fala da sua situação, ela diz, ela questiona: mas eu ainda não tive relações sexuais com o homem, eu não tenho marido que possa ser o pai de um filho nesse momento. Naquela hora, ela mostra a sua obediência ao que sabia sobre Deus e guardava as suas palavras. Uma mãe também precisa ver o modelo de humildade de Maria, onde se sentia talvez indigna da atenção de Deus, mas aprove ao Senhor olhar para aquela mulher que não tinha nada de posses, que estava naquele momento esperando algo para a sua vida, mas nunca esperava que esse algo seria ser mãe de Jesus Cristo. Algumas mães também poderiam ver e podem ver que Maria estava disposta a fazer tudo o que Deus queria que ela fizesse, porque ela sim era uma mulher, era uma mãe submissa àquilo que Deus tinha proposto para a sua vida. Claro que quando a Escritura diz: deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se à sua esposa, da mesma forma a esposa deixa o pai e a mãe e une-se ao seu esposo. E agora os seus projetos de vida, eles começam a em conjunto caminharem em direção de um propósito esse que talvez o casal queira, mas Maria escolheu esperar o que Deus tinha para a sua vida. Ela teve uma vida de gratidão, porque Deus permitiu que ela fosse parte do seu plano maravilhoso. Uma mãe que foi ainda de autoconsistência, que foi de controle, e podendo em todas as experiências de mãe, ao contrário da maioria da sua idade, que mãe hoje não precisaria de todas essas características. Talvez quando olhamos para trás, nós podemos também ver
que Maria foi escolhida como um exemplo, não só um modelo, mas como um exemplo de quem respondeu positivamente ao plano gracioso de Deus para a sua vida. Ao contrário, talvez, quando Deus falou com Moisés como homem, e ele ainda nas suas questões e questionamentos em relação a Deus, dizendo que não tinha condições de ir, que não tinha condições de falar. Mas nós vemos que na vida de Maria há um momento em que o anjo Gabriel fala com ela rapidamente absorve aquilo que Deus tinha para a sua vida. Então, nesse ato de obediência, nesse ato de responder positivamente, ela glorifica ao Senhor pela sua bondade. Vamos ler no versículo 39, ou melhor, 46 ao versículo 56. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometeu aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Uma mulher, uma mãe, que de fato olhava para aquilo que Deus tinha como planos poderosos para a sua vida. Ela adorou o poderoso Deus de Israel. Ela sabia que Deus não era um Deus fraco e pequeno. Ela faz menção na sua adoração a tudo que Deus tinha feito lá atrás pelo seu povo. E ela sabia que o Pai não iria abandoná-la nessa missão de ser a mãe de Jesus Cristo, escolhida para essa missão, para esse momento tão especial. Ela sabia que Deus era o Deus da criação. Ela sabia que Deus era o Deus de Israel. Ela sabia que o Deus era o Deus redentor. Ela sabia que era o Deus que tinha um trono, e também sabia que Deus era um Deus poderoso. E ela respondeu à sua autoridade. Maria adorava o Deus misericordioso. Maria também, ao olhar para a sua vida, nós encontramos um exemplo de uma mãe que sofreu as dores de ser mãe. Homem não sabe disso. Ainda alguns tentam, nesses tempos últimos, tentar demonstrar como seria a dor de parto em um homem. Então criaram um aparelho que se coloca no homem, e aquele aparelho simula as dores do parto. Se os homens pudessem, mas não podem, até porque talvez não suportariam. Deus não fez homem para isso. É muito simples. Os que são pais já sabem. Quando se tem um filho, a mulher, a esposa, nasce a criança, e de repente sai ou está em algum lugar, que a mãe pega a criança e dá na mão do marido, ou até mesmo em casa, e diz assim: carrega um pouco. Não dá alguns minutos, ele já está devolvendo. Ou se tiver que trilhar por alguns momentos, se cansa tão rápido, parece que a criança começa a pesar demais, não é? Eu acho que aqui não tem nenhum homem que faz isso. Só acontece isso talvez lá em outro estado,
E o Hélio não faz isso. A mãe, ela não somente carrega por 9 meses em seu ventre, mas ela ainda assim continua carregando por toda a vida. Porque uma mãe, se fosse possível, ainda que o seu filho fosse de idade e viesse pedir um colo, a mãe o receberia com amor, com carinho. Ela receberia porque aquilo faz parte de uma ligação não somente física, mas emocional. A mãe ama sem nenhuma reserva. O pai às vezes tem aquele jeito meio difícil e durão, que talvez não abraça seu filho, não rola com ele no chão, não beija, porque o pai tem aquela figura de homem, e homem é duro. Quando ainda estava fazendo o curso da academia de polícia, e lá um dos professores que estava ministrando a nós, doutora Dalgisa, uma senhora de cabelos brancos, trabalhava já, aposentou, mas na polícia científica. Aquela mulher contando o que é ter amor. E naquele momento a expressão daquela senhora falando sobre amor me chamou muito a atenção, porque uma das coisas que ela disse é que quando um dia estava no IML e lá havia uma senhora que tinha morrido e estava aguardando para a perícia, e quando estava em cima daquela maca, sem nenhuma vestimenta, ela virou para um dos que estavam lá e disse: por favor, cubra aquela senhora, ela poderia ser sua mãe, vamos respeitá-la. O sentimento dela naquele momento, de respeito e de amor ao ser humano, que às vezes não temos nem com o filho e nem com o ser humano, mas uma mãe sabe o que é amor. Apesar de a Escritura Sagrada dizer que uma mãe pode abandonar o seu filho, mas quando a expressão dessa mãe for em relação a Deus, ela vai ver o que o Senhor diz. Ela pode abandonar, mas eu, o Senhor, nunca o deixarei, nem o desampararei, diz o Senhor. Amém? Então aqui, Maria olha para uma expressão de amor e recebe isso como um projeto de vida. Quando Jesus tinha 12 anos, Maria achava difícil compreender o filho. Quando então ele fica no templo e a família sai, e já a uma distância se lembra: cadê Jesus? Cadê Jesus? E retornam e Jesus está lá no templo. Talvez aquele momento onde ela deve ter corrido para abraçar Jesus, a Bíblia não menciona, mas seria o sentimento de uma mãe, onde talvez quando se perde um filho: onde está? Onde está? Onde está? Eu quero ver onde está. Certamente há mães que não se preocupam, há mães que não amam, mas aqui está um modelo de mãe que mais tarde o resto da família de Jesus ressentiu e não aceitou as suas afirmações de ser o Messias até após a sua ressurreição. Ela sofreu a humilhação de ver o filho padecendo na mão de homens. Ela sofreu as dores que talvez cada chicotada, cada chibatada, cada corte no corpo de Jesus sendo feito com ódio, e ela observando de longe. Uma mãe que sabia que não poderia fazer nada no momento de seu filho sofrer. Talvez seria esse o sentimento no tempo presente de uma mãe que esteja frente a uma cela de uma delegacia ou uma penitenciária, e o seu filho para o lado de lá e ela aqui não poder fazer nada. Ter que passar por algumas humilhações até chegar à cela, como um momento de revista, como um momento de perguntas,
até onde ela terá que chegar à cela, passando por todas aquelas humilhações e encontrar com o seu filho que está do outro lado. Ela sofreu de ver o seu filho preso, falsamente acusado, de ver o seu filho declarado culpado, condenado, crucificado, como se fosse um criminoso comum. Mas ela sabia que ela era a mãe escolhida por Deus. Ela não o abandonou em momento algum. Ela esteve até o último momento. E por último, uma das características de mãe é uma mãe que adora o Salvador, que ressuscitou e é poderoso. Uma mãe que sabe que não tem controle na vida do seu filho, porque uma hora ele vai crescer, vai ser adulto e vai sair de casa. Ele vai embora, mãe, saiba disso. Talvez ele só te ligue no dia das mães, ou talvez ele nem ligue, ou talvez ele nem a veja, esteja longe e não possa corresponder. Mas uma mãe se lembra das palavras de Deus, e Maria se lembrou das palavras do anjo, e agora ela percebe o significado completo. O filho já não está mais com ela, o filho não era dela, o filho era só um plano. Mas mesmo assim, ela entendeu o que é ser mãe. A Bíblia não fala, mas eu imagino que Jesus teve os seus momentos como de menino, onde às vezes Maria teve que gritar: Jesus, vem almoçar, está na hora do lanche, Jesus, vamos dormir. Expressão de amor, mas sabendo que uma hora ia perder. Uma mãe que foi uma mulher de fé. E aí eu posso relembrar da minha. Desculpem, minhas mães. Quando fala de mãe de fé, eu lembro da minha. Porque a minha mãe sempre foi uma mulher de fé, que desde a infância, desde a minha eternidade, eu vi nos olhos, eu vi nas palavras, eu vi nas atitudes, eu vi no comportamento de minha mãe, uma mulher que confiava plenamente no poder e na ação de Deus. Foi ela que me conduziu a Cristo, foi ela que me levou a Deus a conhecer, foi ela que gastou tempo, quando eu me lembro que ainda pequenininho, quando viajávamos de carro, minha mãe ficava durante toda a viagem me ensinando as passagens do Velho Testamento. Uma mulher que a qual tenho respeito quando se trata de Bíblia, conhecedora, estudiosa, já leu a Bíblia mais de 20 vezes. Alguém que conhece e que sabe que sem aquilo seus filhos poderiam caminhar para o inferno, mas expressou e expressa até hoje dizendo: o meu pedido a Deus é que não me leve embora até que todos os meus filhos sejam salvos. Uma mãe que tem um desejo profundo de ver os seus filhos com o nome escrito no livro da vida. Uma mãe que em todos os momentos sempre expressou que Deus era aquele que ela cria, o Todo-Poderoso. Na verdade, Maria é um maravilhoso modelo e exemplo para as mães de hoje. Mães, acreditem, haverá momentos de tristeza, haverá momentos de dificuldades. Talvez alguns de nós possam nem ter suas mães
para dizê-las: eu te amo. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe. O mesmo sentimento que tem no dia dos pais. Ele não está mais aqui para eu abraçá-lo e dizer te amo. Mas a lembrança nos faz glorificar o nome de Deus. Porque mãe é uma só. É aquela que de fato vive a experiência de não só de colocar a mão, mas de viver por aquela vida. Tem mães que não geraram, mas criaram. E também tem um grande sentimento de mãe. Mas esse de entender que Deus é aquele que dá a oportunidade de gerar ou de criar para viver para a glória de Deus. Acredite, Deus lhes deu um bom motivo para terem fé e aceitarem o plano de Deus para a sua vida. Às mães, que Deus abençoe e parabéns pelo seu dia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos agradecendo pela tua palavra, pedindo a tua bênção ainda para toda a comemoração do Dia das Mães. Ajude-nos a viver cada dia amando-as como o Senhor nos ama. E oramos em nome de Jesus. Amém e amém.